decolo feito uma avião. Não tenta segurar, então eu voltei. Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei. Fala, Leonardo, e aí, tudo bem com você? Eu sou Romulo Marinho da RMB Cigars, eu sou sommelier internacional de charuto e se esse vídeo tá no ar é porque graças a Deus finalmente deu certo de entregar um charuto pra você. Então assim, ó, não vou ficar com muito gueri-gueri, mimimi com termo técnico nem nada não. Vou explicar da forma mais simples e mais breve possível de como degustar um charuto, tá bom? Cara, primeiramente, antes de qualquer coisa, eu preciso muito falar isso pra você. Eu sou seu fã número 1 desde quando eu me entendo por gente. Desde criança eu me vejo escutando suas músicas junto com minha família e toda vez que eu escuto sua voz, é isso que me lembra, é essa alegria, esse prazer de lembrar de quando a gente veio lá do nada mesmo, assim, a gente escutava no carro velho as suas músicas, assim, e também lembra a minha fase boa de farra, de cachaça, de bebida e tudo mais, então assim, você sempre acompanhou minha vida, então eu sou um fã número 1 seu, mas não é só também pelo conta das suas músicas, mas pelo seu jeito. Você, apesar do que você já conquistou hoje, você nunca perdeu a sua humildade, a sua simplicidade, o seu carisma, e é isso que eu admiro em você. Você é raiz mesmo, lá de Goianápolis, amo aquela cidade, eu tenho muito amigo de lá, sou fã, sou doido pra voltar pra lá. Então assim, eu sou seu fã número 1, fã de carteirinha mesmo. No começo eu achei que ia ficar muito confuso e indeciso em qual charuto eu ia escolher para te presentear, mas logo eu parei e pensei, nós devemos sempre prestigiar o nosso produto nacional, porque na maioria das vezes, além de serem únicos, eles são os melhores do mundo inteiro, assim como a nossa cachaça e também a nossa querida música sertaneja. Então assim, eu vou te explicar um pouco de como eu selecionei esse charuto, a história dele, como que ele foi criado, quando que ele surgiu, e depois eu vou te ensinando como é que a gente vai degustar esse charuto, como é que a gente vai fumar esse charuto, como é que corta, como é que acende, como é que degusta, como é que vai harmonizar, com o que vai beber, com o que não vai beber. Então assim, vou te explicando da forma bem simples pra gente poder entender e fazer dessa coisa, desse prazer de degustar uma coisa assim sensacional. E o charuto que eu escolhi para te presentear foi o charuto Del Patron, que é fabricado pela Menendez Amerindo. Eu vou explicar um pouquinho sobre a história dessa fábrica. Ela foi fundada pelo senhor Félix Menendez e o pai dele era um cubano, onde ele trabalhava em uma das maiores fábricas mais conceituadas de charuto do mundo inteiro até hoje, que é a Monte Cristo. Só que durante a Revolução Cubana, ele acabou tendo que sair de Cuba e veio parar aqui no Brasil, especificamente em Bahia, ali na região do Recôncavo Baiano, porque ali existe o melhor terroir do Brasil na questão de plantação de tabaco para charutos. Então ele foi parar lá por conta desse terroir e por conta do tabaco Mata Fina, que ele já era apaixonado, ele já tinha ouvido falar sobre esse tabaco nosso, que é muito aclamado até hoje no mundo inteiro. Take 4, pronto 2. E atualmente essa fábrica pode ser dividida em duas marcas, uma que é a Dona Flor e a outra que é Alonso Menendez. A Dona Flor foi a homenagem que seu Félix fez a um grande amigo, o Jorge Amado. Então foi uma homenagem aos 20 anos do lançamento do livro Dona Flor e seus dois maridos. Mas esse charuto é da marca, digamos assim, marca Alonso Menendez, que chama-se Del Patron esse charuto. E esse charuto, ele veio em 3 bitolas. Bitolas é o tamanho do charuto, que é a bitola Robusto, Corona e Gran Corona, que basicamente vai mudar a grossura, a espessura do charuto. E esse charuto Del Patron, ele foi lançado em 2018 durante o Festival Origens, que aconteceu lá na Bahia, e eu tive a honra de estar prestigiando esse lançamento. Estava lá junto com o seu Félix, com o pessoal fumando e experimentando esse lançamento. E assim, esse charuto, ele vem numa caixinha com 25 charutos e o legal é que ele vem embalado nesse plásticozinho, né, que parece um plástico, mas na verdade não é. Chama-se celofone e ele é feito de 100% de celulose. Então assim, não é plástico, ele é uma celulose que acaba respirando. E basicamente o papel que esse plásticozinho faz é de conservar a umidade
né, desse charuto, ou seja, ele evita de ficar passando as impurezas do ambiente para o charuto. Então por isso que todos os charutos dentro dessa caixa, cada um veio embalado nesse plásticozinho. Então a gente tira ele do plástico e a gente pode ver que ele vem com a anilha muito bonita, bem diferente, escrito Alonso Menendez e Del Patron. O nome desse charuto é Del Patron porque foi uma homenagem que a fábrica quis fazer ao Visconde de Mauá, que na época dele era um grande empresário responsável por ter feito várias coisas, responsável por fazer o Brasil crescer. Então eles resolveram fazer essa homenagem ao Visconde de Mauá, chamando o charuto de Del Patron. Então dentro dessa caixinha vem esse papelzinho, né, falando um pouco da história do Visconde de Mauá. E também nessa parte de cima da tampa dessa caixinha vem falando de como é feito o blend do charuto. O que é blend? Blend é a mistura de folhas que tem nesse tabaco, a mistura de folhas que foi feito esse tabaco. Quando o charuto é chamado de puro, significa que ele é feito 100% da mesma folha, o mesmo tipo de folha. E blend são várias folhas diferentes. Nesse caso desse charuto Del Patron, ele é um blend. Por quê? Porque a folha do miolo, que é essa folha que vem enrolada bem no centro dele, são duas folhas brasileiras, que é a Mata Norte e a Mata Fina. O capote é o quê? É o que vem enrolado no miolo. Essas folhas são Mata Fina brasileira, e a capa, a folha de capa é essa folha que a gente consegue ver, que no caso é essa folha um pouquinho mais escura. Essa folha é chamada cubra. Essa folha significa o seguinte: é um piloto cubano. Piloto é o que? Semente de Cuba plantado no nosso terroir brasileiro. Ou seja, pegaram a semente de Cuba, plantaram aqui no Brasil e resolveram chamar ela de cubra. Então essa única folha, que é a folha de capa, é de cubra. E esse é a composição do blend do Del Patron. Bom, antes de tudo, a primeira dica, que na verdade é quase uma regra, mas isso aí na verdade é basicamente uma regra no mundo do charuto. Para não dizer que não existe, eu acho que essa é a única regra que existe: é não traga a fumaça do charuto. Vou explicar mais na frente o porquê, mas resumidamente, se você tragar, você vai passar mal e você vai vomitar e vai perder todo o grau de cachaça, de bebida que você bebeu, e o grau do charuto que poderia te dar, você vai vomitar, vai passar mal, vai estragar e vai ficar ruim. Ou seja, não traga essa fumaça, puxa a fumaça e solta. Calma que eu vou te explicando no decorrer do vídeo. Então agora eu vou começar a falar um pouco de informação mais técnica, que é a forma de armazenamento, a forma de como que a gente vai cortar esse charuto, como que vai acender e como que vai degustar. Bom, quando eu abri essa caixa, eu coloquei um saquinho chamado Bóveda ou Boveda, que é esse saquinho aqui. Na verdade, ele funciona para fazer o seguinte: ele vai controlar a umidade dentro da caixa desse charuto. E o ideal é você manter a umidade entre 65% e até 70%, 72%. Essa é a umidade perfeita para o charuto ficar descansando, ficar amadurecendo. E a temperatura varia aí entre 18 e 22 graus, mas o mais importante é você manter a umidade entre 65% e 70%. Então, nessa caixinha que eu estou te mandando, eu estou mandando um mini Bóveda com essa mesma porcentagem, para a gente poder garantir esse mesmo ambiente de envelhecimento desse charuto. Então agora eu vou te dar mais outra dica. Lembrando, são dicas, não são regras. No mundo do charuto não existe regras. Você pode fazer do jeito que você quiser, do jeito que você achar melhor. Isso que é fantástico nesse mundo dos charutos. Você faz do jeito que você achar melhor, não tem regra. Então, faz do jeito que você quiser, beleza? Bom, na hora de cortar o charuto, o jeito que a gente recomenda é que você use uma guilhotina. A guilhotina nada mais é do que o cortador de charuto. Geralmente ele é feito de duas lâminas, onde ele vai cortar essa parte de cima. Se você perceber, o charuto ele tem esse formato diferente, onde embaixo o pé dele já é cortado, que vai ser por aqui que você vai acender, e na parte de cima, próximo à anilha, que é esse selozinho onde aparece a marca e o nome do charuto, é chamado cabeça do charuto, ou ombro, gorro, topo, perilha, do jeito que você quiser, que é onde você vai colocar a boca. Tá vendo que ele é tampado? Então você precisa cortar antes para poder passar o fluxo da fumaça do charuto. Se você chegar bem perto, você consegue ver que tem uma linha como se fosse um acabamento, e vai ser
para cima dessa linha que você vai cortar. Porque se você cortar abaixo dela, a capa e o seu charuto inteiro pode acabar desenrolando e você vai perder seu charuto, você não vai conseguir fumar ele. Então, justamente existe essa linha que serve como uma orientação para você cortar, que vai ser não em cima, mas para cima dessa linha. E a forma que você pode cortar são várias formas, só que o mais recomendado, o comum, é com a guilhotina, que é o cortador, mas caso você não tenha, você pode fazer o seguinte, você pode pegar uma faca, colocar do lado, assim, para cima dessa linha, como eu te falei, e ir rodando o charuto para poder tirar só essa capazinha de cima. Ou então você pega uma faca mesmo, bate ela, corta como se fosse um facão, mas cuidado para não cortar o dedo e não cortar o charuto de forma errada. Ou então você pode fazer da forma mais tradicional, a forma mais antiga, que era feita lá em Cuba, que é, às vezes com a própria unha você pode tirar essa partezinha de cima, esse gorrinho que parece um chapéuzinho, ou então você pega o charuto e morde. Foi assim que eu fiz na minha primeira vez. Mordi, fiquei cuspindo o resto da folha do tabaco, mas beleza. O negócio é você liberar o fluxo do charuto. Então agora vamos falar sobre o acendimento, como é que a gente vai acender esse charuto. Depois que você cortou, eu te recomendo a você fumar frio. O que é fumar frio? É como se você estivesse fingindo que está fumando charuto. Você vai cortar o charuto, colocar ele na boca e vai puxar com ele apagado, sem colocar fogo, sem nada. Por que a gente recomenda fazer isso? Porque às vezes o aroma, que é o cheiro, e o gosto do charuto, ele acaba mudando. Porque quando você acende, ele vai esquentar e os óleos essenciais, que é o sabor do charuto, ele acaba evaporando mais rápido quando ele está quente, quando ele está aceso. Então quando ele está a frio, que é a chamada fumada a frio, às vezes você vai sentir sabores e aromas diferentes, justamente por conta disso, pela falta do calor. Então, depois que você fumou ele a frio aí, 1 minuto, 2 minutos, né? Você já sentiu mais ou menos o sabor. E outra, você viu como é que é o fluxo do charuto. O fluxo é o quê? É a forma de como você puxa a fumaça, a resistência que esse ar tem de passar aqui dentro do charuto, que a gente chama de canhão essa parte. Então, uma característica do charuto cubano é que geralmente ele é mais preso. Você tem que fazer um pouco mais de força para puxar para a fumaça vir. Agora, os charutos off-Cuba é o quê? São charutos que não são feitos em Cuba, então isso engloba praticamente todos os outros charutos que não são feitos em Cuba, incluindo os charutos brasileiros, que é esse aqui do Del Patron. Eles têm a característica de ter o fluxo um pouco mais solto, então você não precisa de fazer tanta força, de brigar tanto para poder vir a fumaça até a sua boca. Então, depois que você cortou ele, fumou a frio, viu o fluxo, você vai acender esse charuto. Como que você vai acender ele? O ideal é que você acenda ele com maçarico, que é esse isqueiro que eu te mandei. Por que do maçarico? Cadê meu maçarico aqui? Achei. Por que do maçarico? Porque ele é mais fácil de você acender, porque ele consegue ficar aceso se algum vento bater. Posso falar perto dele, às vezes bater um vento, que ele vai continuar aceso. Então eu consigo manter essa chama acesa mais tempo. E aí fica mais fácil de você acender. Você não precisa encostar o charuto pertinho como se estivesse soldando o charuto, porque você vai carburar ele demais e ele vai amargar. Então o ideal é que você mantenha uma certa distância e acenda com o próprio calor. Quando que eu sei que tá bom, que eu já acendi ele? Quando toda essa parte do pé do charuto ele ficar totalmente laranja e começar a acinzentar. Você vai ver que ele já vai começar a soltar uma fumaça pelo canhão do charuto. Então você já vai ver que ele começou a acender. Depois que você viu que ele está todo laranjadazinho assim no pé dele, você começa a puxar. Mas lembrando, não traga, você vai só puxar a fumaça, vai deixar na boca e vai soltar. Se você tragar, provavelmente você vai passar mal pra caramba, vai ficar mareado, vai ficar tonto, podendo até vomitar. E ó que pode ser o cara mais forte que tem de cachaça, de cigarro, de paieiro. Não traga charuto que você vai passar mal. E aí já vai outra dica. Sempre que você for fumar um charuto, tenta comer antes. Não precisa ser um almoço, uma janta, uma coisa pesada. Pode ser um petisco mesmo, um amendoim, um salame, alguma coisa assim. Mas o ideal é você forrar o estômago, que às vezes a nicotina e o alcatrão que tem no charuto, você pode ficar um pouco tonto, um pouco meio lesado assim. Então o ideal é fumar de estômago cheio e nunca tragar a fumaça. É puxar a fumaça e soltar pela boca. Aí o sabor que a gente fala que fica no retrogosto é quando você vai degustar o charuto.
Com o tempo você vai entendendo, você vai ver o tanto que é bom fumar charuto. Então depois que você acender o seu charuto, você vai começar a fumar e a brasa vai começar a passar para o seu charuto. Mas antes deixa eu te explicar uma coisa. Todos os charutos, independente da bitola, a bitola é o que? É o tamanho do charuto. Então independente do tamanho do charuto, todos eles são divididos basicamente em 3 pedaços, em 3 terços. Onde o primeiro terço começa do pé do charuto e você vai contar mais ou menos o tamanho de 2 dedos. Aí depois disso vai ser o segundo terço, que é literalmente a metade do charuto. E depois, que é onde começa a anilha, até o final do charuto, que é onde você coloca a boca nele, é chamado de terceiro terço. Por que a gente divide o charuto em 3 terços? Porque o começo do charuto, o primeiro terço, geralmente ele é mais suave. Ele começa a evoluir, ou seja, ele pode mudar os sabores e os aromas que você está sentindo no começo, ou então ele pode intensificar esses sabores e aromas no segundo terço, tá? E o terceiro terço é onde ele começa a deixar de ter tanto intensidade de sabor, ele vai começar a diminuir, né, esses sabores e os aromas que você vai sentindo. Então por isso que ele é dividido em 3 terços. E outro motivo que a gente divide o charuto em 3 terços é por conta da harmonização. A harmonização nada mais é do que você vai beber enquanto você fuma o seu charuto. Então você pode fazer de 2 formas, na verdade. Ou você vai fumar bebendo uma coisa só, ou então você pode dividir esse charuto em 3 partes com 3 bebidas diferentes. Como eu te falei, no primeiro terço costuma ser um pouco mais suave, então você pode harmonizar, você pode beber uma cerveja bem gelada, você pode beber com a caipirinha, você pode beber com champanhe. E já no segundo terço é onde ele começa a evoluir, ou seja, ele começa a intensificar ou modificar os sabores. Então geralmente a gente vai beber uma coisa mais potente, digamos assim, mais intensa, que pode ser um whisky, pode ser um rum, pode ser uma dica que assim eu não poderia deixar de falar dela, que é o que? A nossa querida cachaça. Exatamente, a cachaça que eu tenho certeza que você adora, até porque existe essa maravilha aqui no mercado. E bom, não é puxando o seu saco não, mas é porque realmente a cachaça Cabaré é muito boa. Ela é feita em São Paulo pela Engenho Dom Táparo, que é bastante conhecida, que já é bem tradicional, também um produto nacional. Então assim, existem várias versões da cachaça Cabaré, onde você pode harmonizar com vários tipos de cachaça. Por exemplo, tem a cachaça prata, que você pode harmonizar o primeiro terço com a cachaça prata, o segundo terço com a cachaça ouro, que eu não tenho aqui, porque na minha opinião ela é muito boa, é uma das melhores, é a cachaça ouro, tanto é que a minha já até acabou. Você pode colocar ela no segundo terço, e no terceiro terço você pode usar a cachaça Cabaré Amburana, porque ela tem um sabor mais adocicado que vai casar perfeitamente no terceiro terço, que é o finalzinho do charuto. Ou então você pode escolher um charuto que você vai beber uma cachaça só durante esse charuto inteiro, que na minha opinião seria a cachaça Cabaré Premium. Eu não posso falar com certeza porque infelizmente ainda não tive a oportunidade de experimentar essa cachaça, e espero que um dia, se Deus quiser, ou se você me ajudar aí, eu ainda vou ter a oportunidade de experimentar, de degustar um charuto com essa cachaça Cabaré Premium. O legal de falar a diferença dessas cachaças é o seguinte: essa cachaça aqui, que é a prata, ela é envelhecida 6 meses em barrica de amendoim. Isso eu não sabia, eu fui pesquisar, descobri esses dias que é a prata, a cachaça Cabaré Prata é envelhecida 6 meses em barrica de amendoim, barril de amendoim. A cachaça ouro, que eu não tenho aqui, a Cabaré Ouro, ela é 6 meses em barricas de carvalho, e a de Amburana, obviamente, são 6 meses no barril de Amburana. E o legal que a barrica de Amburana ela é utilizada no charuto também. Existem algumas marcas que usam essas barricas e colocam as folhas para envelhecer, para poder puxar o sabor dessa barrica enquanto ela vai amadurecendo, ela vai envelhecendo, buscando esses sabores. Então por isso que a cachaça ela harmoniza, ela complementa os sabores de charuto de uma forma perfeita. Eu adoro harmonizar charuto com cachaça. Agora, outra dica que você pode harmonizar também, né, no terceiro terço, ou é o vinho do Porto, por ele ser um pouco mais intenso e doce ao mesmo tempo, então ele casa muito bem com o finalzinho do charuto. Agora, a dica de ouro do terceiro terço é você harmonizar
com um bom cafezinho expresso, ou pode ser até com cappuccino, porque você também vai sentir esses sabores no charuto, você vai sentir aromas e sabores no charuto de café tostado, às vezes um café mais suave, um cappuccino, às vezes de nozes. Então assim, esses sabores dessas bebidas acabam casando muito bem com o charuto, por isso que é muito legal esse mundo do charuto, por isso que eu sou apaixonado e eu tenho certeza que você também vai se apaixonar por esse mundo e a gente vai fazer muita fumaça juntos. Bom, então, de acordo com o que você for fumando, você vai perceber que o charuto é um pouco diferente de paeiro, de cigarro, essas coisas. Por quê? Porque o charuto, esse aqui, que é um charuto premium, ele é utilizado as folhas inteiras, que é chamado long filler, ou seja, é folha inteira. O pessoal vai lá, enrola uma folha inteira de charuto, de charuto não, uma folha inteira de tabaco, e ela vai ficar inteira. Então é comum que essa cinza ela vai crescendo e ela não caia sozinha. Não precisa de você ficar batendo a cinza igual cigarro. O ideal é que você deixe a cinza cair sozinha. Vou te dar 2 motivos para você não bater a cinza. Primeiro, porque quanto maior a cinza, mais compacta for, significa que ela foi bem enrolada, ela foi bem construída, foi bem conservada, ou seja, vai te dar uma noção de quão bom, quão premium é esse charuto. E o segundo, que talvez seja o mais importante mesmo, é porque essa cinza vai servir como se fosse um quebra-vento, vai evitar que o vento do ambiente bata no seu charuto e você acaba perdendo o seu charuto para o tempo. Ou seja, a mesma coisa de você chegar e ficar abanando aqui, ele vai queimar mais rápido e você não vai fumar seu charuto. Então o ideal é você deixar a cinza ela cair sozinha, mas fique esperto, porque geralmente a cinza vai cair no seu colo ou dentro do teu copo de uísque, do teu copo de cachaça. Então fique esperto, se você tá meio inseguro, vai no cinzeiro, bate o charuto, bate a cinza até ela cair e continua fumando, vida que segue. E acho que assim, chegando ao final, que é uma dica que eu vou te dar. Romo, até onde que eu fumo meu charuto? Geralmente eu fumo até queimar as pontas dos bigodes. Mas é o seguinte, tá vendo que tem essa anilha, que é como se fosse um selo do charuto? Tem gente que tira antes, tem gente que tira depois. Vou te dar uma dica que eu faço. Vai fumando o seu charuto e vai esperando ele chegar até perto, a brasa perto da anilha. E aí você pode ou puxar ela para baixo, ou então, se ela estiver um pouco presa, ela tem uma linhazinha assim que é a emenda da anilha. Você pode puxar que ela vai desenrolar sozinho. Por quê? Porque às vezes fica um pouco de sobra de cola vegetal nessa anilha. Se você puxar ela logo no começo, pode ser que essa cola pregue na capa do charuto e acaba desenrolando e você vai perder seu charuto por inteiro. Então o ideal é você sempre esperar que a brasa vai chegando perto da anilha, que às vezes o calor da brasa acaba descolando esse excesso. Você puxa sempre para baixo, para o sentido da brasa, porque se você puxar no sentido da cabeça do charuto, às vezes você pode acabar rasgando a capa e o finalzinho, que às vezes é até o melhor do charuto, você acaba perdendo porque a capa vai desenrolar. Então puxa a sua anilha sempre para baixo no finalzinho, quando a brasa já estiver chegando nele. Bom, e aí vai uma dica bônus, que é o seguinte: sempre que você estiver bebendo ou fumando charuto, é você beber água com gás. Primeiro, a água com gás com charuto vai te ajudar a limpar o seu palato, vai limpar a sua língua, para você sempre estar sentindo o gosto do charuto da melhor forma possível. E de quebra, vai te dar de hidratar e vai evitar de você ter aquela ressaca braba no outro dia. Então, sempre que você estiver fumando e bebendo também, vai intercalando com a água com gás, que ela vai limpando a sua boca e vai garantindo que você sinta todo o sabor que esse charuto tem para te oferecer. Bom, meu querido, então eu acho que eu já até falei demais, esse vídeo já está muito longo, nem sei se você vai estar assistindo até o final. Seguinte, acende, vamos tacar fogo no charuto, vamos fumar, vamos ser felizes, vamos beber cachaça, vamos fazer a nossa farra do jeito que a gente gosta de fazer. Então espero que você tenha gostado desse presente que eu separei com muito carinho, com muito amor para você. Como eu te disse, sou teu fã como artista, como profissional e principalmente como pessoa. Continue sendo como você é, porque você inspira não só basicamente todo mundo, mas principalmente eu. Então assim, eu sigo seus passos, eu sigo a sua filosofia de vida, o seu jeito de viver. Eu acho muito legal. E assim, bora fazer fumaça junto.
Quem sabe um dia a gente consegue ir pescar em algum lugar. Sou louco para conhecer aí a Fazenda Talismã. E assim, se a gente for pescar, eu te garanto que charuto não vai faltar. E charuto é bom também, que a fumaça espanta essas mosquitaiadas, não fica enchendo o saco da gente e a gente possa pescar pra caramba, tá bom? Então, que bom que a gente conseguiu ter essa experiência e eu espero que a gente faça fumaça durante vários e vários anos, tá bom? Um grande abraço, boas baforadas e até logo! Ah, não esquece de ver o vídeo até o final, que aí tu vai ver o rolê que foi para poder fazer essa caixa, fazer a embalagem para poder chegar até você.